Preciso de um filho falso para irritar minha esposa. Minha esposa e eu estávamos assistindo um duende em Nova York juntos e vimos a parte em que o verdadeiro pai de Bunny conta para sua esposa sobre o Bunny, e a esposa fica empolgada com esse filho adulto surpresa que aparece na vida deles de um tempo antes de se conhecerem. Eu apontei para minha esposa que é um pouco inacreditável que ela estivesse imediatamente de acordo. Então comentei que ela, minha esposa, ficaria realmente brava comigo nessa situação, mesmo que eu não soubesse que esse filho existia e tivesse sido concebido antes de eu conhecê-la. Ela nega, mas eu conheço bem minha esposa. Estamos na casa dos 40 anos e casados há 10 anos, juntos há 12. Então, preciso de um jovem de uns 20 anos para bater na porta e me dizer que é meu filho e que queria apenas me conhecer. Tem que ser convincente falar sobre como a sua mãe e eu éramos muito felizes antes de ela falecer de algo trágico. Estou disposto a pagar $100. Gênero, raça, etc. não importam, desde que você consiga passar por alguém na casa dos 20 anos. Não deve levar mais de 1 hora de conversa, depois você recebe uma ligação ou algo assim e tem que sair. Quero fazer isso logo após o ano novo. Você inventa a história e eu vou acompanhar. Darei algumas informações logo depois que você aceitar o trabalho. Edição. Caramba, eu tenho vários possíveis filhos falsos interessados. Não estou mais aceitando inscrições. Não esperava tantas pessoas dispostas. Vou postar o candidato vencedor nos próximos dias. Segunda edição. Parece que não só tem um possível filho falso, mas o filho poderia realmente passar por alguém geneticamente parecido comigo. Vou postar uma atualização na primeira semana de janeiro, espero que não de um abrigo. A atualização, 2 semanas depois. Então, para os pessimistas muito dramáticos, um dos quais comparou minha brincadeira a abuso conjugal, vários me diagnosticaram com várias doenças mentais e pelo menos tantos disseram que eu era imaturo e cruel. Para vocês eu digo, vocês provavelmente estão certos. No entanto, nanana bobo, enfia a cabeça no cocô. Estamos casados há 1 década. Nos conhecemos o suficiente para saber o que está além do limite e o que é engraçado. Dito isso, foi mais difícil do que eu pensava conseguir um filho falso. Claro, eu tive um grande número de interessados e até alguns candidatos fabulosos, um dos quais realmente se parecia o suficiente comigo a ponto de eu começar a me perguntar se algum de vocês conseguiu convencer minha esposa e estamos jogando a carta do Uno reverse no meu trote. Infelizmente, interessado e comprometido são 2 coisas bem diferentes. Vários filhos e filhas potenciais chegaram à fase de planejamento e encontraram uma razão ou outra para desistir. Deixe-me ser claro, eu não culpo essas pessoas. Não acho que eu teria coragem de enviar a primeira mensagem, muito menos de realmente seguir com a brincadeira orquestrada por um completo estranho. Mas eu encontrei um ator adequado com a coragem de continuar e ainda acho que foi um dinheiro bem gasto. Então aqui está um resumo de como tudo aconteceu. Sábado à tarde, a campainha tocou. Meu cachorro perdeu a cabeça, como costuma fazer, e minha esposa atendeu a porta, já que eu havia fingido estar atendendo uma ligação momentos antes. Meu filho, aparentando ter de 20 a 25 anos, mais alto e mais bonito do que eu, perguntou se eu estava em casa. Minha esposa fez sinal para mim, eu tinha convenientemente acabado de terminar minha falsa ligação, e eu fui até a porta. Meu filho, que até compartilhava meu primeiro nome, ideia dele, não minha, disse que tinha algo meio estranho para conversar comigo. Perguntei se ele queria entrar, o que quase estragou tudo porque eu preferiria serrar meu próprio pé do que convidar pessoas para dentro da minha casa, mas minha esposa não achou nada demais. Fomos até a sala, eu ofereci uma bebida, ele recusou. Meu filho é um excelente ator, aliás. Ele diria depois que foi a ansiedade da situação e o medo de errar que tornaram seu comportamento nervoso tão convincente. Isso é de memória, mas basicamente foi isso que aconteceu. Eu disse, você estranhamente parece com a fulana, minha antiga ex-namorada. Ele respondeu, sim. Ela é a minha mãe. Foi minha esposa quem reagiu primeiro com, não acredito. Então eu a olhei, fingindo ignorância, e depois olhei para meu filho e disse, ela está bem? Ele, sim, ela está bem, não é por isso que estou aqui. Minha esposa quase pulou da cadeira, totalmente absorvida e completamente consumida por 2 fortes teorias. A primeira, o marido dela tinha um filho perdido há muito tempo. E a segunda, o marido dela ainda não percebeu que tem um filho perdido há muito tempo. Então eu disse, fala logo, garoto, o que está acontecendo? Ele disse, eu tenho 22 anos. Os olhos da minha esposa praticamente saíram da cabeça dela, agora confirmando suas teorias. Ela olhou para mim, parecendo irritada por eu não ter juntado essas peças óbvias do quebra-cabeça e interrompeu meu filho falso. Quase ri, mas consegui me controlar. Ela disse, eu acho que ele está te dizendo que ele acha que você é o pai dele. Minha atuação não é das melhores, mas tentei continuar dizendo, espera, o quê? Minha cara de choque poderia ser melhor, mas funcionou. Meu filho olhou para mim e disse, ela está certa.
E não estou aqui para pedir nada, na verdade, não tenho muito tempo para ficar, mas só queria te conhecer e talvez trocar números. Isso é muita coisa para assimilar. Eu conheci sua mãe há muito tempo, e ela nunca falou, quer dizer, eu não sabia. Estou parafraseando, mas esse garoto merece um Oscar, ela nunca te disse. Só me contou na manhã de Natal. Ela não falou nada de ruim sobre você, só que acabou e ela já estava namorando com meu pai quando descobriu que estava grávida de mim. Espera, seu pai sabe? Claro. E eu sempre soube que ele não era meu pai biológico. Ele é um ótimo pai, mas ultimamente eu estava me perguntando quem era meu verdadeiro pai, então perguntei para minha mãe e ela me contou. Eu disse, uau, admito que minha parte nessa brincadeira era a mais fácil. Minha esposa não disse nada, apenas ficou absorvendo tudo. Não há muito mais a contar em termos da nossa atuação. Trocamos números, então ele recebeu uma falsa ligação dizendo que estava atrasado para alguma coisa ou outra e eu o acompanhei até a porta. Eu voltei para a sala, fazendo o meu melhor para parecer atordoado. Conversamos sobre isso, abordamos coisas como testes de paternidade, etc., e aconteceu que eu estava muito errado. Minha esposa não estava brava, irritada ou até um pouco incomodada. Ela estava totalmente impressionada, empolgada e entretida com a coisa toda. Esperei algumas horas antes de confessar, mas antes de eu fazer isso, ela ficava dizendo quanto era legal que eu poderia ter um filho. E então, quando eu contei que tudo era uma mentira que inventei para provar um ponto, ela riu. Muito. Não consigo decidir o que a divertiu mais, o esforço que eu coloquei na farsa ou o fato de que acabei provando que ela estava certa no processo. Aqui estão algumas pérolas da esposa depois que eu contei a verdade. Onde diabos você encontrou aquele cara? Ainda bem que seu filho não era um serial killer. Eu poderia ter ficado brava se ele tivesse vindo aqui procurando dinheiro. Da próxima vez você pode economizar $100 e apenas assumir que está errado. Você sabe que eu vou me vingar, né? Admito que essa última me deixou um pouco preocupado. O que achou do relato? Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Sou babaca por não querer que meu namorado saia com uma amiga que tem depressão? Sou mulher, tenho 22 anos, e estou com meu namorado, de 21 anos, há alguns meses. Namoramos à distância, em cidades distantes. Ultimamente, ele tem me falado que tem ido com uma amiga tomar café e dar uma volta. Disse que ela está com crise forte de depressão e que precisava de apoio e companhia. Falei que tudo bem na primeira vez. Mas já é a terceira vez que ele me diz que está indo encontrá-la. Uma foi no final de semana, levou-a numa igreja e almoçaram juntos, saíram de metrô, e outro dia levou-a num café. Perguntei se ela tinha família, e ele disse que tem sim, mas é conturbada, e a garota terminou com o namorado recentemente, o que a deixou pior ainda. Ontem, ele me disse que a menina, no último café que eles tomaram, falou para ele, nossa, sua namorada deve se incomodar comigo aqui toda hora com você, né? E ele me disse que respondeu, imagina, fica tranquila. Então, falei para ele que confio nele, desde que ele saiba bem o que está fazendo, principalmente a respeito de ele não dar a entender outra coisa com a menina e respeitar a nossa relação. Além disso, falei que, por mais que confie nele, achei bom ele parar de se encontrar com ela, para a garota não gerar outras expectativas ou até mesmo começar a confundir as coisas. E ele falou, claro, calma, fica tranquila. É que ela precisa de ajuda. Fui babaca por falar isso? Comentários relevantes. Eu saio várias vezes para almoçar ou jantar com meu melhor amigo, e ele tem noiva. Vou na casa deles, eles vão na minha. Quando eu morava fora, eles já foram passar uma semana na minha casa. Não sei se no privado ela não gosta de eu sair com ele às vezes sem ela, mas comigo ela é uma fofa. Ele nunca deixou de sair comigo por causa dela. A gente é amigo desde 2008 e nunca rolou nada. Já ficamos solteiros várias vezes ao mesmo tempo e nunca rolou nada. E eu tenho outros amigos do sexo masculino que também nunca rolou nada, nem quando os dois estão solteiros. O que um não quer, dois não fazem. Do mesmo jeito que eu não pego minhas amigas lésbicas, não pego meus amigos heteros. Então você não precisa confiar nela, basta confiar nele. Agora do outro lado, eu só tive um namorado que tinha melhor amiga, ela era praticamente da família, os pais dele amavam, eles eram amigos desde a época de escola, etc. E eu nunca proibi nada. O meu pensamento era que se até então ele não se apaixonou por ela, por que iria agora que ele me ama? E eu confiava no caráter dele, sabia que se um dia ele se apaixonasse por alguém, ele iria terminar comigo antes. Se me traiu, não tem como saber, mas sempre dormi em paz. Acho que você não é babaca e ele, se genuinamente só quer ajudar, também não. Nem a menina que está precisando de ajuda. Porém, não é impossível que a situação saia do controle, principalmente por parte dela. Em uma situação vulnerável como ela está e recebendo atenção, não é impossível que ela se apaixone pelo seu namorado. Eu diria até que é bem provável. Então,
Para o bem de todos, é bom os limites ficarem bem delimitados, até para ela não se machucar. Nem ela, nem você, nem ninguém. Valeu pelo comentário. Concordo com você, vou deixar bem claro os limites e trabalhar a confiança com ele. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Meu namorado insiste que fizemos uma aula juntos, mas eu não lembro disso, e isso está criando uma crise em nosso relacionamento. Isso é meio estranho, mas estou no meu limite com isso. Eu e meu namorado Tom começamos a namorar novamente, estamos juntos há 6 meses agora. Fomos um casal há 3 anos, durante a universidade. Nós éramos próximos naquela época, mas acabei recebendo uma oferta de emprego incrível de uma grande empresa de tecnologia e precisei me mudar para o Vale do Silício. O Tom, infelizmente, foi forçado a cuidar de seus 2 irmãos mais novos, depois que a mãe deles faleceu. Acabamos nos separando quando percebemos que não ia dar certo. No ano passado, voltei para casa, depois de um noivado fracassado, um burnout e o fato de meu pai não estar bem de saúde. Acabamos nos reaproximando e as coisas evoluíram. No início deste mês, me mudei para a casa do Tom, depois que o irmão mais novo dele se mudou para a faculdade. As coisas estavam ótimas, eu estava feliz e ele parecia feliz. Então, algo estranho aconteceu e eu não sei o que pensar sobre isso. 2 semanas atrás, estávamos conversando sobre redecorar e reformar a casa. O Tom mencionou casualmente que ele ainda tinha quadros que fizemos juntos na aula de arte. Isso me confundiu muito, eu não lembro de termos feito essa aula de arte, mas ele lembra disso como se fosse ontem. Isso levou a uma discussão estranha, onde eu neguei que isso tivesse acontecido, mas ele não largou o assunto. No final, eu meio que fingi lembrar vagamente, só para sair dessa. Ele não acreditou em mim, e passou 4 horas procurando no Facebook, no computador e até no celular antigo dele. Ele não encontrou nada. Ele parecia magoado e confuso, e eu implorei para a gente esquecer isso. No entanto, isso ficou me incomodando durante toda a semana passada, meu ex-noivo fazia isso. Ele mentia e dava versões diferentes dos eventos, ou afirmava coisas que eu não lembrava. No entanto, sempre eram coisas pequenas e que tinham a intenção de machucar, e quase sempre eram mentiras. Isso foi estranho. Acabei passando horas vasculhando meus registros e não encontrei nada. Ele disse que fomos comprar os materiais em um lugar específico, mas não tenho registros bancários disso. Não tenho registros de nada que tenha acontecido, e até perguntei para algumas pessoas com quem eu costumava ser amiga, e elas nunca lembraram disso. Isso me incomodou bastante. Na quarta-feira, fomos até o depósito do Tom pegar umas coisas, e imediatamente virou uma busca pelas pinturas. Ele jura que colocou lá, ele até lembra claramente de ter colocado lá. Mas não tinha nada, havia algumas artes da família dele, mas nada que se parecesse com o que eu supostamente pintei um donut rosa de algum comercial de chicletes. Ele ainda foi em frente e me contou vividamente como íamos pegar comida antes de ir para a faculdade depois de uma certa aula que tivemos juntos, mas eu não lembro disso de jeito nenhum. Eu estava irritada, muito irritada. Tivemos uma grande briga voltando para casa, onde Tom reclamou que eu simplesmente não lembro, e eu disse a ele que achava que ele estava enganado. Ficou um clima estranho naquela noite, e eu desabei e disse a ele que ele estava errado, e que isso não ia funcionar se isso continuasse. Hoje está sendo muito estranho, e sinto que essa coisa tão pequena e sem importância vai acabar com o nosso relacionamento. Tom parece decidido sobre isso, e honestamente, estava considerando que isso é um sinal de doença mental, mas é a primeira vez que o vejo agir assim, e isso está me incomodando muito. O que devo fazer? Sinto que, mesmo que eu finalmente diga, assim, agora lembro. Isso vai levar a uma grande briga. Comentário relevante. Não acho que ele esteja mentindo. Acho que ele está tendo uma falsa memória e pode estar confundindo você com outra pessoa ou até mesmo teve uma experiência tão boa naquela aula de arte que sua mente colocou você na memória porque ele associa você a grandes experiências ao longo da vida. Acho que ele está tendo dificuldade em deixar isso de lado porque isso faz se sentir louco e ele está questionando sua própria sanidade. Em algum momento, todos nós lembramos das coisas de forma incorreta, e pode ser muito perturbador quando algo vai contra o que achamos ser verdade. O que me incomoda é que ele tem certeza absoluta de quando isso aconteceu enquanto éramos um casal. Especificamente, ele insiste que era toda quarta-feira depois de uma determinada aula. Ele se lembra da aula específica, do professor e do fato de que terminava por volta das 18 horas, o que é 100% verdade, mas ele se lembra de nós indo para essa aula de arte por 2 meses depois, o que não aconteceu. Eu me lembro de aquela aula ter sido um inferno, mas não lembro de nada depois, e é por isso que estou confusa. É por isso que isso está me incomodando tanto. Atualização, 4 dias depois. Queria agradecer a todos pelos conselhos e ajuda. Fiz o que as pessoas sugeriram, sentei com ele e expliquei por que isso estava me incomodando tanto e como meu ex costumava me fazer duvidar da minha própria sanidade. Ele se desculpou e disse que provavelmente estava se lembrando das coisas errado. Mas no fim das contas, isso não importou, porque encontramos a resposta para o mistério ontem à noite, quando visitamos a irmã dele e esse assunto surgiu.
Acontece que foi a irmã dele quem fez a aula de arte com ele, e não foi na faculdade local, mas sim em uma loja de artesanato da cidade. Ela não tinha as pinturas, mas conseguiu encontrar várias fotos dela e dos trabalhos do Tom, incluindo a pintura que ele lembrava. Essas últimas 2 semanas foram bem estranhas, mas estou feliz que isso tenha se resolvido. Resumindo, nós dois estávamos errados. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos.